Bom dia, turminha, tudo bem? Hoje teremos aula de geografia, tá certo? Onde faremos a atividade do livro da página 259 a 264, tá certo? Então, abra aí o livro de vocês para podermos fazer essa atividade. E também faremos a correção da atividade de geografia do dia 14/10, tá bom? Já agradecer a Deus por mais um dia, já. Então, aí, nessa imagem, tia tá mandando um abraço de bom dia, tá? Que Deus continue abençoando todos vocês. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Página 259. Atividades econômicas e os lugares. As atividades econômicas que fazem parte do nosso dia a dia são realizadas em diversos lugares. Elas transformam esses lugares, tornando-os diferentes uns dos outros. Algumas dessas atividades são próprias do espaço rural, como os sítios, chácaras e fazendas. Veja a imagem a seguir. A agricultura e a pecuária em geral são realizadas no espaço rural. O extrativismo também está presente no espaço rural, em áreas de matas, florestas e rios e lagos. Página 260. Diferentes atividades econômicas são desenvolvidas nas cidades, como a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Observe a imagem a seguir. O comércio é a atividade em que diferentes tipos de produtos são vendidos. A prestação de serviços, que se caracteriza especificamente pelo trabalho realizado por profissionais como dentistas, professores e advogados. Grande parte das indústrias está localizada nas áreas urbanas. Algumas atividades realizadas na cidade também estão presentes no espaço rural, como o comércio de diferentes produtos do campo. Alguns tipos de indústria também podem ser instaladas no espaço rural. Aí tem aqui, converse com os colegas e cite algumas atividades econômicas desenvolvidas no município onde vivem. Seja no campo, seja na cidade. Citem também os produtos e serviços obtidos com essas atividades. Então, você vai conversar com papai, mamãe, primo, vovó, vovô, tá? Seus familiares. E vai escrever algumas atividades econômicas desenvolvidas no município onde você mora. Tá certo? Depois você, seja no campo, seja na cidade. Depois você vai escrever, citem a escrever também os produtos e serviços obtidos com essas atividades. Tá certo? Essa é a resposta pessoal, você vai fazer essa atividade com seus familiares. 261. Ligue as atividades econômicas ao nome do espaço onde geralmente elas são realizadas. A atividade aqui o menino está estudando, né? O professor está auxiliando. Então, aqui, essa atividade econômica aqui é rural, é urbano. São as duas coisas, tanto o espaço rural como o espaço urbano, tá certo? Bancos. Onde é que se tem bancos? No espaço rural? Não. No espaço urbano, você vai ligar. Agricultura, espaço rural, tá certo? Vocês vão ligar. 262. As atividades econômicas e a natureza. As atividades econômicas dependem de recursos da natureza para serem desenvolvidas. Vamos pensar nos exemplos da água e do solo. A água. Para entendermos a importância da água, basta observarmos que a utilizamos todos os dias para bebê-la, para preparar alimentos e nos hábitos de higiene, como tomar banho e escovar os dentes.
Além de sua importância para todos os seres vivos, a água é utilizada em diferentes atividades econômicas. Na agricultura e na pecuária, ela é essencial para o desenvolvimento das plantas, seja pela chuva, seja pela irrigação e também para a criação dos animais. Na indústria, a água geralmente é usada na limpeza dos alimentos ou dos materiais e equipamentos utilizados na fabricação de diferentes produtos. Ela também podem ser usada como ingrediente do produto, por exemplo, nos refrigerantes. Aqui é o processo de lavagem de pepinos em indústria, tá vendo? Solo. O solo também é um importante elemento da natureza. Sobre ele, o ser humano constrói moradias e desenvolve diferentes atividades econômicas. Um dos principais usos do solo é na agricultura. É nele que se cultivam lavouras para a obtenção de alimentos e de outros produtos, como algodão. Aí tem aqui solo sendo preparado para o plantio de lavoura. Do solo são extraídos minerais, como ferro e alumínio, usados para a fabricação de portões, peças de automóveis, panelas, etc. Nele também são encontradas pedras preciosas, como diamante, rubi e safira, usadas na confecção de joias. Área de extração de minério de ferro. Vivendo valores. Devemos utilizar a água com responsabilidade e não poluir o solo, pois são elementos da natureza muito presentes em nosso dia a dia. Aí tem aqui uma pergunta. Com seus colegas, cita atividades praticadas por vocês que dependem da água do solo para serem realizadas. Aí aqui vocês podem ir com seus familiares, tá, pessoal? Escrever atividades praticadas por vocês que dependem da água ou do solo para serem realizadas. Tá certo? Página 264. Atividades. Encontre no diagrama o nome de 4 atividades econômicas. Aí tem aqui a primeira linha, pecuária. Aí vem 1, 2, 3, 4. Na quinta linha, agricultura. Sétima linha, mineração. E na última coluna, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na 11ª coluna, tem a outra que é pesca, tá? Então, pecuária, agricultura, mineração e pesca. Letra A. Escreva no quadro abaixo o nome das atividades econômicas encontradas no diagrama. Agricultura, mineração, pecuária e pesca. Aí aqui agora enumere nos quadros acima as atividades econômicas de acordo com a descrição a seguir. A atividade que depende principalmente do solo, qual é? É a mineração. A atividade que depende principalmente da água é a pesca. A atividade que depende da água e do solo é a pecuária e a agricultura, tá certo? Então, vai ser 3, 1, 3, 2, tá bom? Essa foi a atividade do livro de vocês de geografia, tá certo? Então, agora iremos para a correção da atividade de geografia do dia 14, tá certo? 14/10. Vamos lá? Então, primeiro quesito, o que é agricultura e pecuária? Então, aqui. A agricultura é a prática de cultivar a terra para obter diferentes produtos alimentícios, como arroz, feijão, frutas vermelhas e legumes. Também produz outros materiais, como madeira e flores, tá certo? Pecuária. Pecuária é a mesma resposta, tá? Primeiro quesito, tá perguntando o que é agricultura e pecuária. Então, pecuária consiste na criação de diferentes animais, como bois, vacas, porcos e frangos. Tá certo? Essa é a resposta do primeiro quesito. Tá bom? Segundo quesito, o que é extrativismo?
Tem lá no livro de vocês, tá? Essas perguntas foram tiradas todas do livro de vocês. O que é extrativismo? É a atividade econômica por meio da qual são extraídos diferentes materiais diretamente da natureza. Extrativismo é a atividade econômica por meio da qual são extraídos diferentes materiais diretamente da natureza. Onde ocorre o extrativismo vegetal? O extrativismo vegetal ocorre em áreas de matas ou florestas nativas. Quarto quesito. Em que consiste o extrativismo animal? Consiste em coletar da natureza diferentes espécies de animais. Tá certo? Consiste em coletar da natureza diferentes espécies de animais. Quinto quesito. O que são florestas nativas? São formações vegetais que se desenvolvem naturalmente. O que são florestas nativas? São formações vegetais que se desenvolvem naturalmente. Sexto quesito. O que é indústria? Indústria é a atividade responsável por transformar diferentes materiais em produtos industrializados. O que é indústria? É a atividade responsável por transformar diferentes materiais em produtos industrializados. Sétimo, escreva o nome dos diferentes tipos de indústrias. Indústria de vestuário, indústria siderúrgica e indústria alimentícia. Tá certo? Essa é a correção da atividade de geografia do dia 14/10. Gente, realize essas atividades. A atividade já serve como revisão para vocês. Tá certo? Para o teste, primeira verificação da aprendizagem da 4ª unidade, os testes, quando tia Cris marcar, vocês terão fundo, já terão material aí, ó, atividade de fixação para revisão, tá certo? Então não deixem de fazer. Bom? Então aqui tia Cris também fez algumas atividades aqui para vocês de geografia. Tia Cris vai tirar foto, vai deixar lá no WhatsApp. Elas são para vocês escreverem no caderno de vocês, tá certo? Não vai ter atividade, ela não vai estar lá em forma de PDF, não. Você vai tirar foto para vocês olharem e copiarem no caderno de vocês. Atividade de geografia 21/10. Primeiro quesito. Quais são as atividades econômicas desenvolvidas nas cidades? Está relacionado no assunto de hoje do livro, tá certo? Está lá no livro de vocês. Segundo, qual é a atividade que depende principalmente do solo? Aí vocês vão lá e escrevem, tá? Terceiro, quais são as atividades econômicas realizadas no campo? Quarto, por que os recursos naturais, como o solo e a água, são fundamentais para o desenvolvimento das atividades econômicas e para o consumo em nosso dia a dia? Você vai responder, tá bom? Tá lá no livro de vocês. Quinto quesito, o que pode ser extraído do solo? O que podem ser extraídos do solo? O que podemos tirar do solo? Extrair do solo. Aí você vai e responde. Tá no livro também de vocês, tá certo? Realize as atividades. Não deixe de fazer as correções. Não deixem de fazer a atividade do livro, a atividade do caderno. Copie a letra bem redondinha, caprichada. Coloca o cabeçalho do colégio. Colégio Modelo do Recife. Recife, vírgula, 21 de outubro de 2020. Professora Cris Trajano, série 2º ano, tá certo? Com capricho. Porque depois tia Cris vai pedir esse caderno e tia Cris vai corrigir. Tá certo? Tá pertinho. Tia Cris, essa semana que vai entrar, tia Cris vai trabalhar com vocês o nosso 4º livro paradidático, não é isso? Que é o último livro paradidático
tá? Infanto-juvenil, para vocês responderem, tá? Mas antes disso, tia vai fazer a correção da leitura, da suplemento de leitura, do livro Ciranda dos Insetos, tá certo? Tia Cris passou para vocês lerem e responderem, tá certo? Então não deixem de fazer as atividades, façam tudo caprichado, tá bom? Para não ficar com atividades acumuladas, tá? Eu sei que é cansativo, sei que às vezes cansa um pouco, não é isso? De as aulas, todo dia assistir às aulas, todo dia fazer tarefa, mas tem que fazer, pessoal. Faz parte, tá certo? Para a nossa formação. Então, é acadêmica, né? É formação escolar. Então, vocês têm que realizar para poder aprender. Quanto mais você praticar, mais você vai aprender. Tá certo? Então, veja aí um horário, marca aí, faça um cronograma aí, um horário de brincar, horário de assistir, horário de aula. Nesse horário de aula, você vai pro seu cantinho lá reservado, que mamãe reservou para você, papai reservou, faça as atividades, tá certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, ligue para tia Cris. Não deixem de ligar, que tia Cris fará. Se tia Cris não atender no momento, depois tia Cris retorna. Mas o importante é você aprender, tá certo? Não deixe ficar com a dúvida, não ficar sem fazer as atividades, tá? Tá bom? Então fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. A atividade de hoje de geografia foi da página 259 a 264, tá certo? Tivemos a correção também do dia 14/10, tá certo? E tia Cris tá passando uma atividade extra para vocês, né? Atividade de complementar, tá certo? Para vocês realizarem a atividade no caderno, copiar, escrever, né? Copiar lá e responder, tá certo? Para dar tudo certinho, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. A nossa aula de geografia, já começamos desde a semana passada, né? Geografia. Desde quarta-feira passada, que foi sobre atividades econômicas e recursos da natureza, que fizemos essa atividade. Falamos da agricultura e pecuária, né? Falamos também do extrativismo vegetal, mineral e animal, não é isso? Falamos também sobre a indústria, não é isso? A indústria de vestuário, indústria siderúrgica e indústrias alimentícias, tá certo? Alimentícias são as indústrias que fabricam diferentes produtos de alimentos, né? Os alimentos, tá? De origem animal, tá certo? Então, não deixe de fazer. Hoje falamos sobre atividades econômicas dos lugares. Falamos também sobre as atividades econômicas da natureza. Falamos sobre a água, né? A água a água e o solo, tá certo? São recursos da natureza que usamos muito, né? Para as atividades econômicas, tá certo? E também fizemos a atividade, a correção da aula passada. E tia Cris também passou para vocês a atividade, para vocês responderem lá no caderno, vocês copiar e depois responder. Tá certo? Então não deixe de fazer, faça tudo caprichado, bem direitinho, uma letrinha bem redondinha, tá certo? Teremos aula até sexta-feira, tá certo? E teremos aula terça foi história e matemática, né? Não, foi história e português, foi hoje ao vivo. Hoje não, foi ontem ao vivo, né? Isso, desculpa, pessoal. Hoje é dia de quarta-feira, que é o dia de hoje, temos aula de matemática e geografia, tá certo? Então, façam na próxima aula, próxima quarta-feira, tia fará a correção dessas atividades, tá certo? Então, faça bem direitinho
Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E não esqueça que tia Cris ama vocês. Se vocês têm algum livro paradidático, livro de riqueza cultural, livro de educação financeira, caligrafia, os livros paradidáticos, 4. A tia não tá comigo, não. Se não tá com você, tá no colégio. Tá certo? Vai na secretaria da escola e pede. Está lá. Tá certo? Beijo e até a próxima aula. Tchau.